Olá, irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós daremos início ao nosso culto agora, então tire um momento com sua família, com seus amigos e familiares, para nós podermos estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidar os irmãos para estarem comigo, abrindo suas Bíblias, no Salmo de número 34, Salmo que tem por nome na nossa Bíblia, Provai que o Senhor é bom. E junto faremos uma pequena meditação, para dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Salmo de número 34, leremos do verso 1 até o verso 9. Amém? Diz assim: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, a todas a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou de todos os meus temores. Contemplai e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e livrou todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta ao que os teme. Que nesse momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus, nosso coração possa estar da mesma forma como o salmista expressa nesse salmo, Ele diz que em todo tempo ele bendiz ao Senhor. Isso quer dizer que nos momentos bons e nos momentos difíceis, ele se gloria no Senhor, a alma dele exulta no Senhor, porque o Senhor é grande, porque o Senhor o livra de todos os seus temores. E que nesse momento, irmãos, nós possamos estar com o coração da mesma forma, sabendo que não são tempos fáceis que nós temos enfrentado, são tempos de dificuldade de relacionamento, de falta de comunhão, dessa maneira de estar junto com os irmãos na igreja e cultuarmos, mas mesmo assim, até mesmo nesses momentos difíceis, nós possamos dizer e bem dizer o nome do Senhor, assim como diz o salmista, porque ele nos dá a certeza que o Senhor, ele nos livra, ele nos tira todo o nosso medo e que ele sempre nos guarda. Então, vamos dar início ao nosso culto agora, vamos louvar, vamos bendizer o nome do Senhor neste momento. Amém? Vamos orar, ter um momento de oração, para nós agradecermos a Deus por esse momento de culto, mesmo nos instantes. Após isso, entraremos com um momento de louvor. Feche seus olhos na sua casa, vamos orar junto comigo.
Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, Senhor, com o Teu rebanho, com os Teus irmãos, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus grande, o Senhor Deus faz maravilhas no nosso meio, Senhor Deus. Nós te agradecemos pela oportunidade do Senhor de poder cultuar e louvar o Senhor, mesmo que de uma forma diferente, mesmo que não presencialmente junto com os irmãos, mas ainda nós te louvamos. O nosso coração ainda está inclinado a Ti, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando, que o Senhor fale com os nossos corações nessa noite, que o Senhor receba os nossos louvores, Senhor, de gratidão e engrandecimento do Teu nome, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor, para que a Tua palavra nesta noite seja como uma flecha, Senhor, nos nossos corações, discernindo os nossos pensamentos, Senhor, aquietando a nossa alma e nos dando força, Senhor, para enfrentar este momento de pandemia, esse momento que temos enfrentado, Senhor Deus. Fica conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Yeah.
Olá, boa noite. Graça e paz seja sobre a sua vida. Eu espero de coração e oro para que esteja tudo bem aí com você, com seus familiares, com seus queridos, para que Deus realmente esteja cuidando e abençoando você nesses dias de quarentena e que esteja também fortalecendo aí o seu coração, trazendo bênção, provisão dentro do seu lar. Conte com as nossas orações, né? E o Conselho da Igreja tem também sempre se colocado à disposição para atendê-lo em tudo que nós pudermos aí na questão pastoral, espiritual, no cuidado do rebanho, né, das nossas ovelhas. Então, por favor, precisando, né, não deixe de entrar em contato, tá bom? Nós vamos agora para o nosso momento de meditação na Escritura Sagrada. E hoje, na minha tentativa de trazer um texto do Antigo Testamento, depois outro do Novo Testamento, e sempre contextualizar com algo que ocorre ou acontece aí durante a nossa semana, eu escolhi o texto de João, Evangelho de João, no capítulo 14. E o tema do nosso sermão será a paz. Você tem paz? Você é uma pessoa da paz? Você é uma pessoa que, tendo paz e sendo da paz, é alguém que promove a paz? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, ouvindo a Escritura falar aos nossos corações. Nós vamos ler o texto bíblico e depois vamos orar, então, por essa iluminação da parte de Deus, para que nós possamos entender, não apenas de maneira intelectual, com a minha aplicação sugerida a você, porque a Escritura é inesgotável, é infalível, é inerrante. Existem várias maneiras de nós nos aproximarmos dela e de interpretarmos e de aplicarmos na nossa vida. Mas se o Espírito Santo não interagir, se ele não intervir e nos ajudar, nos iluminando, o máximo que nós vamos conseguir é ter uma compreensão intelectual dessa palavra. E essa compreensão intelectual, ela não traz salvação, ela não traz regeneração, mudança de vida, mudança de atitudes diante de Deus e diante dos outros. Nós precisamos do poder do Espírito através da Escritura e por isso precisamos não apenas nos esmerar em estudar, em aplicá-la, em ter de maneira inteligível, né, o acesso a ela, mas precisamos sim da iluminação do Espírito. Senão nós vamos estar
perdendo o nosso tempo. Então, quando nós formos orar, ore por isso. Ore para que o Senhor afaste a distração do seu coração, né? Eu tenho estudado, né, feito alguns estudos, alguns módulos, né, durante esses dias de quarentena, e eu percebi isso, até comentei com um dos meus professores. A facilidade de dispersão, ela aumenta, né? Você pode estar aí agora me ouvindo, ligado na sua TV, quem sabe, com o celular na mão, mexendo em outras coisas. E embora não seja um culto, né, como nós temos costume de nos reunir e adorar o Senhor, é um momento de meditação na palavra, isso requer reverência, requer o nosso respeito, a nossa devoção, a nossa dedicação exclusiva. Então não perca isso, né? Ore por essas coisas também, para que esse momento seja espiritualmente muito proveitoso para nós, porque nós sempre precisamos do alimento que vem da palavra. Texto do Evangelho de João, então, no seu capítulo 14, eu vou destacar depois para o sermão e a aplicação apenas o verso 27, mas nós vamos trabalhar todo o contexto aí do texto e do bloco onde o texto está inserido. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem enviarei em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer,
vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos orar então, pela iluminação de Deus, para o nosso estudo da palavra dele. Senhor, recebe a nossa gratidão, ó Deus, no final dessa semana, no início dessa nova semana, Senhor, porque esse dia de domingo que te pertence, o dia que nós separamos para nos lembrar, ó Deus, da nossa devoção, da nossa adoração a Ti, Senhor, do Seu cuidado sobre a nossa vida. Nesse dia, Deus, nós marcamos a nossa semana, nós que somos cristãos, e a partir do domingo, Senhor, é que nós norteamos o restante das nossas vidas. Recebe a nossa adoração, Senhor, recebe a adoração que vem de cada lar, que unido comigo agora, Senhor, está estudando a Sua palavra, já cantou louvores ao Senhor e está também em oração diante de Ti, comigo, ó Pai. Ó Deus, recebe a nossa adoração e nos ilumine, Senhor, através do Teu Espírito, para que a Tua palavra, Senhor, seja a palavra de Deus e não de homens, proveitosa, Senhor, espiritualmente para cada um de nós, para que promova em nós salvação, para que promova em nós, Senhor, o perdão, ó Deus, a mudança de vida, para que promova em nós, ó Deus, a Tua vontade, Senhor. Continue, ó Deus, olhando para as lutas, para as dificuldades de cada um dos lares da Sua igreja, Senhor, e dessas pessoas que estão também me acompanhando, ou ouvindo, Senhor, ou assistindo esse sermão. Sê com eles, Deus, nas suas lutas, nas suas tribulações, nas suas dificuldades. Como o tema de hoje, ó Deus, que cada um de nós, e esses, Pai, que tem visto, ó Deus, esse momento e essa mensagem, e ainda não Te conhecem, que todos nós e eles possamos, Senhor, receber e encontrar a verdadeira paz, que é Jesus, Teu Filho, o nosso Senhor, em nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Você tem paz? Então esse é o nosso tema de hoje. Irmãos, nessa semana, aconteceu um fato exclusivo, um fato inédito, embora já tenha ocorrido muitas outras tentativas na história, mas houve uma celebração aí de um acordo de paz entre judeus e árabes através do Donald Trump, o presidente aí dos Estados Unidos. E se você gosta de escatologia, se você gosta de estudar um pouquinho sobre o fim do mundo, com certeza você está aí animado, vendo nisso aí, então, um possível sinal aí daquilo que foi predito nas Escrituras a respeito dos tempos de paz ilusórios, e a preparação do cenário mundial para o aparecimento do último anticristo. É lógico que não dá nem para começar a falar disso, senão nós vamos sair muito do nosso foco, mas eu peguei esse tema porque é um tema importante e ilustra bem aquilo que eu quero dizer aqui. Veja bem, a paz humana, a tentativa da paz humana, dos corações humanos de resolverem os seus conflitos, as suas guerras, o seu próprio interior turbulento, vamos dizer assim, ou tumultuado. Um acordo de paz entre os dois povos que mais brigam na história humana, judeus e árabes, essa questão é bíblica, Também não dá tempo aqui de nós entrarmos aí para falar um pouquinho de Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, mas todas essas questões estão narradas aí e exemplificadas no Antigo Testamento, nos primeiros livros da Escritura, lá no Pentateuco. Mas dois países, dois povos que mais brigam, recebendo um acordo de paz das mãos do país que mais vende armas, país que mais vende armas e provavelmente o país que mais se mete em guerras, inclusive guerras fabricadas para poder continuar vendendo esses armamentos. Essa é a paz que o ser humano tenta, É uma paz que já começa com a expectativa de nós pensarmos e ficarmos olhando, imaginando, quando será que isso vai acabar? E qual será o agravamento que virá depois da derrocada aí desse tratado de paz? Da mesma maneira, irmãos, quando esse Evangelho de João foi escrito, ou quando aconteceram essas atribuições que o texto traz, esse episódio, esses diálogos de Jesus, esses discursos de Jesus aí com os discípulos na sua despedida, também o mundo estava debaixo da famosa aí Pax Romana, a paz romana, que era uma paz através da força. Era a paz que depois um pensador romano, mais futuramente, vai exemplificar naquela famosa frase, Queres paz? Prepara-te
para a guerra. Então essa Pax Romana, ela era uma paz imposta, era uma paz mais ou menos assim, me obedeça, né? Não discorde de mim, porque senão eu elimino você. E essa não é a verdadeira paz. Essa não é a paz que Jesus traz, não é a paz do versículo 27, onde Jesus vai frisar isso dizendo, né? Eu dou a minha paz para você. Os verbos ali que Jesus utiliza são importantes para o nosso entendimento, porque ele está dizendo que essa paz que ele dá, que não é igual ao que o mundo produz, ou que o mundo dá, ou que o mundo traz, né? Que é uma paz circunstancial, a paz que Jesus vai dar e deixar como herança para os seus discípulos, nessa promessa dele, tanto de deixar como herança, como de entregar essa paz para aqueles que creem nele, essa paz não é circunstancial, ela é sobrenatural e ela é espiritual. Ela vem através da presença do Espírito Santo que é prometida aí no texto. O texto é vasto, os irmãos viram que nós poderíamos falar a respeito de vários assuntos, sobre amor, sobre guardar mandamentos, sobre pedidos de oração recebidos, sobre a presença do Espírito Santo, sobre segunda vinda de Cristo, sobre moradas no céu ou aqui no novo céu, nova terra. Mas eu quero que você foque comigo aí, apenas nessa questão da paz, do versículo 27. Por quê? Porque nesses dias de quarentena, irmãos, eu tenho conversado com vários pastores, amigos meus, e eu tenho tido experiências, infelizmente, aqui mesmo em Monte Santo de Minas, com as minhas ovelhas, né, as ovelhas que estão debaixo do meu cuidado pastoral. Eu tenho percebido, eu tenho sido notificado aí de um aumento dos casos de angústia e de medo. E essa é a ausência de paz em nós, quando o nosso coração, quando a nossa mente não consegue se aquietar, se acalmar diante da vida, diante das circunstâncias, diante das marés e das ondas que vão chegando e chegam para todas as pessoas. Percebam, esse que está prometendo a paz para nós, no fim do texto vai dizer, levantem-se, vamos embora daqui porque o diabo, né, o Satanás, o príncipe desse mundo está chegando e ele não tem nada a ver comigo, mas no momento ele tem poder para causar vários danos. É isso que Jesus está dizendo no fim do versículo. Então, essa paz que Jesus promete não é a ausência de conflitos, a ausência de perturbação. É algo que está além disso. Porque o próprio Jesus vai sofrer angústias aqui terríveis daqui a poucas horas, né? Só de cruz foram 6 horas agonizando ali na cruz com dor, porque ele era um homem, ele sentia dor, sentia dores. Mas ele mesmo vai dizer, vocês vão ter aflições nesse mundo, discípulos. Então não é uma paz utópica, uma paz ilusória, uma paz irreal. É uma paz real em meio e acima das circunstâncias. Essa é a paz que Jesus dá, não é a paz que o mundo propõe, não é a paz que o mundo possibilita, através de acordos ou através de relacionamentos. É uma paz especial, sobrenatural. É essa paz que você e eu precisamos se nós quisermos viver bem os dias da nossa vida. Então houve esse aumento de casos de angústia, de medo, de incertezas, de depressão, mas também houve, consequência dessa ausência de paz interior, um número elevado e um aumento significativo de agressões e de divórcios, inclusive. Casais cristãos que durante essa pandemia, sem mais nem menos, vamos dizer assim, viram as suas crises familiares agravadas e chegaram então a se divorciarem, a se separarem. E é por isso que eu resolvi então falar um pouquinho sobre esse tema. Todo ser humano, queridos, busca a paz. Todo ser humano, no fundo, né, está cansado do peso, do fardo, das mazelas, das dores, das injustiças, das desgraças que o pecado traz sobre nós e sobre as pessoas que nós amamos. Todo ser humano quer um dia de paz, um dia sem morte, um dia de descanso, um dia de alívio. Nós ansiamos por isso, está no coração humano buscar essas coisas. O problema é que tudo isso sobreveio sobre nós quando lá no Jardim do Éden, através da figura dos nossos primeiros pais, a raça humana rompeu com Deus. Rompeu com esse que é a fonte de toda bênção, a fonte de toda paz. O livro de Isaías, quando promete a vinda de Jesus, vai chamá-lo de príncipe da paz. Aquele que vai trazer a realeza, né? A real circunstância de paz aos corações e de paz entre Deus e os homens. A partir do momento que os homens romperam com Deus e ficaram entregues à sua própria sorte, vamos dizer assim, tentando viver uma vida autônoma, longe dos mandamentos de Deus, longe do amor de Deus e da vontade de Deus, tudo
todo o mal, tudo aquilo que o mal causa, veio como um redemoinho se aproximando da vida dos seres humanos. E é isso que acontece conosco também, né? Por mais que nós tentemos acertar, por mais que nós tentemos viver uma vida que não nos prejudique e prejudique aos outros, vira e mexe nós estamos envoltos ou envolvidos em situações que nós não conseguimos controlar. E se nós não tivermos a verdadeira paz, essa nossa paz será uma paz temporária, ilusória e, infelizmente, uma paz que não se pode manter em determinados momentos. Por causa da guerra do ser humano contra Deus, contra a vontade de Deus, o ser humano encontra-se em constante guerra contra si, uma guerra interior, uma guerra angustiosa e angustiante, mas também se volta contra o seu próximo, e há também guerras relacionais e guerras aí contra tudo e contra todos que estão à nossa volta. Só a paz de Jesus pode nos tornar alguém, pode nos tornar pessoas cheias de paz, que são da paz e que promovem a paz. Essa é a ideia, então, em João 14, principalmente no versículo 27, que eu frisei para você. O bloco onde esse capítulo o versículo 27 do capítulo 14 está inserido, queridos, está dentro do Evangelho de João, depois do capítulo 13, que é citado por alguns estudiosos, alguns comentaristas aí, como o capítulo da virada, né? No Evangelho de João. A partir do capítulo 13 não tem mais volta. Jesus vai rumar para a cruz, vai rumar para fazer aquilo que ele tem que fazer. Então o capítulo 13 ele é muito especial dentro do Evangelho. E em seguida do capítulo 13 vem o texto onde nós estamos, né? Onde nós estamos estudando. E se nós fôssemos fazer um resumo muito breve, muito rápido, para você entender como eles estão conectados, nós poderíamos simplificar em algumas palavras. O capítulo 14 trata de consolação. O capítulo 15 trata de exortações de Jesus para os discípulos, para aquilo que eles iam precisar de ímpeto e de ânimo diante das coisas que viriam. O capítulo 16 trata das predições a respeito do custo de seguirmos a Jesus. E por fim, no capítulo 17, Jesus vai orar pelos discípulos, porque além de consolo, exortação e de saber das coisas que vão acontecer, eles terão que viver essas coisas e eles vão precisar do poder de Deus e do auxílio de Deus. E é por isso que Jesus ora e ele já prometeu que enviaria então o Espírito Santo para ser o nosso ajudador, aquele que estaria com os que creem em Jesus todos os dias, bons e maus, até a volta dele. Então, esse é o bloco do texto onde nós estamos estudando. Os discípulos, irmãos, aí eles se encontram tristes. E não é à toa. Por quê? Primeiro porque Jesus está anunciando a eles que vai deixá-los. E como eles têm uma fé ainda imatura, né? A gente vê aí nas figuras do Tomé e do Filipe dentro do texto, um quer ver o Pai, o outro quer saber para onde que Jesus vai. Eles não tinham uma fé completa, uma fé ainda plena. Eles vão entender muitas coisas apenas depois da ressurreição. E aqui, então, esses discípulos estão tristes porque têm essa fé imatura, não conseguem entender as coisas que Jesus está dizendo. Eles viram Judas saindo, né, no capítulo 13, mas não sabem muito bem o que ele está fazendo, o que ele foi fazer, mas eles perceberam ali com certeza a expressão, né, o semblante de Jesus na sua tristeza, na sua angústia, aí, preparatória para ser o holocausto, né, dos homens, a favor dos homens diante de Deus. Ele está avisando então a Pedro que Pedro vai negá-lo, e isso também traz dor. E Jesus está se preparando aí espiritualmente para a maior batalha, para a maior guerra espiritual que o universo já viu, né? É onde ele nos trouxe a vitória ali sobre a cruz. E é significativo porque quando havia reuniões no Antigo Testamento, nós podemos ver isso em Êxodo 4, em outros capítulos também do Antigo Testamento, quando tinha reuniões familiares, reuniões oficiais, vamos dizer assim, das famílias, o último pronunciamento era uma bênção sobre a paz, era um pronunciamento de paz no momento da despedida. E aqui Jesus faz esse pronunciamento de paz e se despede, né? Ele diz, vamos daqui, e provavelmente ele não vai continuar esse discurso ali mais onde eles estavam, mas ele vai rumar, como eu já disse, para a cruz. Então, esse costume é sinalizado e simbolizado aí por Jesus no cumprimento daquilo que ele já vinha fazendo. Capítulo 13, lava pés em preparação para a ceia, né? Significando a purificação ali dos discípulos. A ceia, propriamente dita em si, como sinal do sacrifício que ele ia fazer.
a bênção da despedida, né, que seria a prova aí de que tudo que ele disse vai acontecer, inclusive ele diz isso no texto. Eu estou dizendo agora antes que aconteçam para que vocês vejam que eu sei, né, o que está acontecendo. Jesus sempre tem o controle de todas as situações e circunstâncias. E por fim a oração, onde ele pede por nós, né? Nós que estamos aqui hoje, que não ouvimos, mas que viríamos a crer através de tudo isso que fosse pregado e explicado. Então eles estão tristes, porque Judas saiu para traí-lo, Pedro está sendo avisado de que vai negá-lo, e há demonstrações entre eles da fé manca, né? Da fé claudicante ali de Tomé e de Filipe, que representa tão bem a muitos de nós. Esse discurso, então, é o discurso da despedida. Antes nós tínhamos diálogos, e agora do capítulo 14 até o 17, mais discursos do que diálogos entre Jesus e os discípulos. São lições que Jesus está trazendo e que são importantes para todo discípulo no decorrer dos tempos. É num desses discursos, então, que nós vamos aplicar algumas coisas aqui para nós a respeito do tema paz. A paz que Jesus dá, que não é a que o mundo possui, nem a que o mundo propõe, nem a que o mundo possibilita. Vamos então para algumas aplicações no texto, para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática. Ok, queridos, então a primeira coisa que eu queria deixar para nós aqui como aplicação, tirando do texto aqui de forma argumentativa, é que a paz que Jesus dá, ela não é uma paz utópica, eu já disse isso, não é a paz que o mundo propõe, né? Não é essa paz do deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas ela é uma paz que não vai nos fazer fugir da vida. Percebam, Jesus está gastando os últimos momentos dele, e ele não está gastando esses últimos momentos de vida dele de forma egoística. A paz que Jesus vai nos dar, ela não vai nos fazer fugir diante da vida e dos problemas e das atribuições que nós temos como marido, como amigo, como pastor, como profissional, como vizinho, como ser humano. Ela não é uma paz que vai nos fazer deixar de cuidar dos outros e das coisas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque nós temos uma ideia de paz na nossa sociedade muito contrária àquilo que Jesus está propondo aqui. Jesus está diante da responsabilidade de ir à cruz, de consumar a obra de redenção, e ele está em paz. Mas a paz que ele tem, a paz que vem de Deus e a paz que ele pode dar, essa paz não o afasta das suas obrigações. Ele continua cuidando de cada um daqueles discípulos. Ele continua preparando a cada um daqueles discípulos para as coisas difíceis que todos eles vão enfrentar pelo resto de suas vidas. Nós sabemos que desses que estão aqui, provavelmente apenas um não foi martirizado. Então esses momentos aqui estão sendo gastos por Jesus no preparo desses homens que seriam o início do povo de Deus, a igreja, né? Naquele mundo e nos dias de hoje. Porque essa fé chegou até nós, porque esses homens lá no passado foram preparados e receberam a paz de Jesus para poderem continuar com as suas responsabilidades. O que é que a gente vê hoje, infelizmente, como proposta de paz do mundo? E às vezes eu fico muito triste porque eu vejo isso, infelizmente, dentro de alguns lares nossos, né, das nossas igrejas também. É um tipo de paz que coloca tudo nas costas dos outros. Ao contrário de Jesus aqui, que está focado nas suas responsabilidades, focado em continuar abençoando vidas, né? Há um tipo de paz muito em moda nos nossos dias, que é aquele tipo de paz do pai, que chega do trabalho, e muitas vezes a mãe trabalha tanto quanto ele senta no sofá, ele pega um jornal ou ele liga a TV, e ali ele está em stand-by, ele desaparece. Enquanto os filhos estão correndo pela casa, colocando fogo nas cortinas, e a mãe está mexendo a panela e tentando segurar o outro filho pelo outro braço, aquele pai está ali longe das suas atribuições, das suas responsabilidades, né? O máximo que ele faz de vez em quando a mãe faz uma reclamação ou tenta chamar a atenção dele, é né? E ele está ali completamente desligado, alienado das coisas que estão à sua volta. Esse não é o tipo de paz que Jesus está propondo. E isso não é paz. Isso é falta de responsabilidade. Isso é colocar nas costas dos outros a nossa falta de disposição para resolver as coisas que precisam. Também não é aquele tipo de paz, né, que a gente vê, infelizmente, também, de que quando alguém está adoecido ou quando alguém está precisando de ajuda urgente ou alguma coisa, as pessoas se voltam e dizem, não, calma, tudo isso vai ficar bem, tudo isso vai se resolver. Não é esse tipo de paz que Jesus traz, que Jesus dá.
Não é esse tipo de paz que Jesus está propondo aqui. Jesus não está fugindo das responsabilidades e nem está colocando o peso das circunstâncias sobre as costas de outras pessoas. Também há aquele tipo, né, que busca a paz vivendo numa negação ou numa fuga da realidade, né? Também a gente encontra pessoas assim, né? Fulano, Beltrano, você precisa mudar de vida, você precisa salvar seu casamento, você precisa mudar suas atitudes, né? Você precisa ser mais responsável no trabalho, fazer as coisas com mais excelência. E a pessoa ali está quase zen, né? Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo, né? Tudo vai ficar bem. E depois fica desempregado, depois não consegue mais trabalho. Tudo por causa do tipo de atitude que quer ter diante da vida para fugir dos problemas, para não encarar os problemas de frente. E acha que isso é paz, e ainda diz, né? Não, estou bem, estou tranquilo, as coisas estão todas ótimas. Mas o seu lar está despencando, né? Sua mulher está ameaçando ir embora. Não, está tudo ok, está tudo sob controle. Não é esse tipo de paz que Jesus está dizendo, uma paz de negação, né? Uma paz de fuga da realidade. E para piorar, irmãos, a agravante dessa sequência de coisas que eu estou dizendo é a busca pela paz e tranquilidade nas coisas erradas. São aqueles que vão se drogar depois, são aqueles que vão se entregar a uma vida de prostituição, de bebedeira, de bebedice, de jogatina, como se conseguissem resolver todas as coisas através de uma vida fácil. Viver não é fácil, queridos. Esse Jesus aqui, que nos diga, né? E que nos mostre, nos dando exemplo. Ele nos alerta, se você quiser viver nesse mundo, de acordo com a vontade dele, crendo no que ele disse, vivendo debaixo da vontade do que o Pai nos diz, guardando os seus mandamentos, como ele diz no texto, como prova de amor a ele, saiba que essa vida não vai ser fácil e você não vai poder ficar fugindo, colocando a sua paz e tranquilidade, ou pretensa paz, em coisas erradas. Aquele que vive se embriagando, aquele que vive buscando nas drogas o alívio, o socorro, a fuga das realidades, volta naquela primeira questão que eu disse. Pode se sentir bem no momento, no clímax daquele estar drogado, ou no clímax daquele prazer pecaminoso, mas vai trazer sofrimento para todas as pessoas que estão à volta. Quem se embriaga faz a esposa sofrer, faz a mãe sofrer, faz o pai sofrer, faz os irmãos sofrerem, faz o patrão sofrer. Não é esse tipo de paz, de tranquilidade, de alívio que Jesus está dizendo. A paz que Jesus dá vai nos fazer encarar a vida de frente, vai nos fazer desejar e nos fazer ir até onde as pessoas estão precisando. Vai nos fazer nos esforçarmos para podermos sermos pacificadores. Não apenas ter a paz em nós, mas gerar a paz nos ambientes onde nós estivermos. Levar a tranquilidade verdadeira, genuína, que vem de Deus, às pessoas que estiverem mais fracas do que nós. Essa é a paz que Jesus dá. Essa é a paz, da promessa que ele faz aqui através do verbo ali para Lambano, que é: eu vos receberei para mim. Vocês serão meus, vocês serão minha propriedade. Eu vou estar com vocês, mas esse estar com vocês para que vocês sejam úteis. Essa é a ideia. A paz que Jesus dá não vai nos fazer fugir da vida. Você já parou para pensar por que Jesus escolheu você para ser discípulo? Por que ele colocou você aí dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua escola, na sua rua, na sua igreja? Você já parou para pensar que o desejo de Jesus é que você seja aquilo que ele está sendo aqui? Porque sempre vão existir pessoas à nossa volta, queridos. Sempre vão existir pessoas à nossa volta sem paz, precisando de paz, mas da verdadeira paz. Muitas delas, ou a maioria delas, buscando paz, tranquilidade, alívio, socorro em coisas erradas. E você foi chamado para exemplo de Cristo, em meio a todo o caos. Em meio a todo o caos, demonstrar a paz que Jesus te deu, trazendo a paz aos outros. Lembra esses que vão negar Jesus covardemente, fugir, Lembra quando ele voltar, como ele prometeu aqui, porque esse texto diz da promessa imediata depois da ressurreição e diz da promessa na última vinda, na vinda final. Lembram o que Jesus faz? Ele entra ali onde eles estão escondidos, com medo, se põe no meio deles, e qual que é a primeira expressão que ele diz para eles? Paz seja convosco. Você, discípulo,
apesar das suas lutas, e você não deve fugir delas, apesar das suas dificuldades que você tem, porque você é humano, como qualquer um de nós. Você, discípulo, é portador dessa paz e deve levar essa paz aos outros, como Jesus fez aqui nos seus últimos instantes de vida, por aqueles que ele amava. Mas mais, queridos, a paz que Jesus traz, ela não é uma paz sujeita às circunstâncias. Nenhum de nós, né? Você pode lembrar dos seus pais, dos seus avós, lembrar do seu padrinho de casamento, lembrar dos seus patrões, lembrar de quem você quiser, lembrar de pessoas que você conhece agora. Ninguém tem uma vida completamente estável, né? Essa família existe há 200 anos e a linha do tempo delas, a cronologia deles é estável, sempre bem, sem lutas, sem doenças, sem desemprego. Não existe. Essa é a paz utópica. Não existe. Nesse mundo, nesse mar de lágrimas, né, que nós vivemos, não existe esse tipo de coisa. E não é isso que Jesus está propondo trazer para nós. Como eu disse no início, a paz que Jesus dá, a paz que ele deixa como herança, é uma paz sobrenatural, espiritual, que permitiu a esses homens aqui irem para a cruz, irem ser decapitados, irem ser jogados a leões, sofrendo dores, mas tendo a plena certeza de que nada estava fora do amor de Deus por eles. E que aqui eles não conseguiriam receber plenamente esse amor que está prometido. É por isso que Jesus diz a respeito dessas moradas. A palavra morada aqui no texto não quer dizer apenas um lugar para você estar. É muito mais especial do que isso. Se você olhar no texto direitinho, né, prestando atenção, Jesus vai dizer: tem muitas moradas lá e eu vou levar vocês para estarem comigo onde eu estou. A bênção de Deus não é circunstância, a bênção de Deus é Jesus. E Jesus, ele vai estar com o discípulo na hora boa, na hora ruim, na hora alegre e na hora da morte. Essa é a paz, que não está sujeita às circunstâncias que Jesus disse que ia trazer para você. Olhe para o texto. Jesus está sendo traído, ele está sendo vendido, ele vai ser negado. Quantos de nós perdemos a paz porque alguém diz alguma coisa a respeito de nós? Pense na sua vida, pense nos últimos dias em que você teve conflitos interiores, em que você se angustiou, em que você ficou anestesiado aí de raiva. Pense, quantas dessas vezes foram situações reais que trouxeram a falta de paz para você? E quantas dessas vezes foram pessoas que estão à sua volta, que geraram essas circunstâncias e a sua reação àquilo que elas fizeram te roubou a paz do coração. Nós não podemos estar entregues ao poder do mal, queridos. Quando Jesus diz no final do texto, vamos porque o príncipe desse mundo está chegando e ele nada tem em mim, Jesus não está com medo de Satanás. Jesus é Senhor da terra e céus, ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é o Todo-Poderoso. O que Jesus está querendo dizer e exemplificar ali é que nos momentos difíceis em que a vida nos levar para determinadas direções, nós não podemos perder a essência e o entendimento de quem nós somos. Nós não podemos perder a nossa paz por aquilo que está ao nosso redor. Nós devemos, como eu disse no primeiro argumento, encarar a vida e seguir em frente, além das circunstâncias, acima das circunstâncias. Mesmo em dias escuros da nossa vida, da nossa existência, irmãos, a luz de Deus, a luz do amor de Deus continua brilhando lá em cima. Se nós não olharmos além das circunstâncias, nós vamos estar perdidos. Mas aqui nós olhamos para Jesus e apesar de tudo que está acontecendo ao redor e de tudo que aconteceria dali em diante, julgamentos injustos, açoites, zombaria, abandono por parte de todos, cruz, zombaria dos ladrões da cruz, zombaria dos soldados que o pregaram na cruz. Apesar de tudo isso, das 6 horas de cruz, você não vai ver nenhuma palavra de afronta, nenhuma palavra de maldição nos lábios de Jesus. Porque a paz que Jesus tinha em Deus, no seu Pai, e a paz que Ele quer dar para você e para mim, ela não está presa às circunstâncias. E é por isso que esse Jesus pode olhar para aquela multidão, para aqueles soldados que o estão pregando e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
É por isso que Jesus pode virar para aquele ladrão que até pouco tempo atrás, né? No tempo em que eles estiveram na cruz, os dois estavam zombando dele, até que um, vendo a agonia da morte chegar, provavelmente, diz para Jesus, né? Diz para o outro, esse homem inocente, nós merecemos estar aqui, e diz para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E nós não vamos ouvir Jesus fazendo como nós fazemos muitas vezes, quando os outros roubam a nossa paz, né? Nós não vamos ver Jesus fazendo o que muitas vezes nós fazemos no nosso interior, maldosamente, desejando mal, impregnando maldições sobre os outros. Porque essa paz que Jesus dá, e ele tem, é sobrenatural e espiritual, ele pode voltar-se para aquele ladrão e dizer, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Essa paz que Jesus traz, irmãos, a paz de Deus, ela vai estar sempre acima do que você estiver vivendo no momento. Não meça o amor de Deus por você, não meça o cuidado de Deus por você, pelas coisas que você vivencia no dia a dia. Você não tem esse controle, você não tem essa sabedoria. Você não sabe dizer se Deus, né, está fazendo bem ou mal para você. O nosso julgamento ele é impreciso, o nosso julgamento é sempre limitado. E é por isso que Jesus traz essa paz além das circunstâncias, para que nós aprendamos a confiar nele. Quando ele diz para Pedro, Pedro, você está dizendo que está pronto, mas você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, né? Ele não está dizendo para Pedro, Pedro, eu desisti de você porque você não consegue suportar as circunstâncias adversas. Ele está dizendo para Pedro, nas entrelinhas, e lá no último capítulo desse evangelho nós vamos ver, ele está reafirmando para Pedro, Pedro, mesmo que as coisas estejam mal, mesmo que as coisas estejam erradas, continue crendo que eu amo você. Porque é isso que ele vai fazer a Pedro lá no fim do evangelho. Irmãos, Jesus prometeu um outro Consolador, e esse outro ali no grego não é de outra essência, mas é o próprio Deus, é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo que viria para nós. E Jesus usa uma das expressões aqui, é Paráclitos, que significa um ajudador que vai estar sempre ao lado. Como eu disse, Jesus não está prometendo ausência de dificuldades, ele não prometeu isso nem para si, nem para os discípulos, os 12, nem para você e para mim. Mas Jesus está ensinando que quando as coisas apertarem para o nosso lado, é sábio da nossa parte pararmos de olhar para as circunstâncias, olharmos além das trevas e da escuridão e clamarmos a Ele pela paz que Ele prometeu dar. E Ele disse que na presença do Espírito Santo estaria juntinho de nós. Nós conhecemos filhos de Deus, servos de Deus, que passam coisas terríveis, e ainda nos dá um bom exemplo, porque nós olhamos para ele e nós ficamos pensando, como que essa pessoa está suportando isso? E nós conseguimos vislumbrar esse poder, essa força na vida deles, e às vezes nós ficamos pensando, só eles podem ter isso? Quando chegar a minha vez de entregar a vida por Jesus, quando chegar a minha vez de enfrentar a enfermidade, a perda, a dor e a morte, eu também posso ter desse poder para, independente das circunstâncias, ficar em paz diante de Deus? E a promessa de Jesus para nós é sim. Eu preparei um lugar para vocês, eu vou enviar o meu Espírito para estar com vocês, até eu tomar vocês para esse lugar, para estarem comigo. Todo cristão pode ser portador, abençoado, né, desse poder que Jesus dá. A quem ou ao que, né, você tem seguido e ouvido para te levar à paz? É o dinheiro? Você acha que o dinheiro, ter bastante dinheiro, ou ter dinheiro suficiente, vai manter você em paz? Sabia que tem um versículo em Provérbios que diz que o rico não consegue dormir por causa do seu dinheiro? Porque quando ele tem muito, ele não tem paz com medo dos outros roubarem. E quando ele tem pouco, ele não tem paz com medo de Deus não cuidar dele. O dinheiro é um péssimo sustentador da paz. É os amigos? Olhe para o texto. Judas traz Jesus. Pedro nega Jesus. A nossa paz não pode estar nas mãos das outras pessoas. Pessoas mudam. Circunstâncias mudam. Deus tem que ser o primordial, o primaz, o primeiro na nossa vida. Se a sua paz estiver nas pessoas, estiver na sua esposa, nos seus filhos, no seu patrão, no seu pastor, no seu vizinho,
essa sua paz não pode permanecer por muito tempo. Porque nós decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. Mas Jesus jamais vai nos decepcionar ou vai nos abandonar. É a sua carreira que traz tranquilidade a você? É a sua boa carreira, a carreira que você escolheu, promissora, que vai sustentar você em paz por todos os seus dias? Como que você sabe? Como você sabe que você vai continuar conseguindo trabalhar? Que você vai continuar conseguindo produzir? Nós não sabemos nada, queridos. A nossa paz tem que estar estabelecida e estabilizada em Deus. A inteligência, os talentos, a família, todas essas coisas são boas. Nós devemos usufruir delas e glorificar a Deus, dar graças a Deus pela bênção de possuir essas coisas nos breves dias da nossa vida. Mas a nossa paz não pode ser sustentada por essas coisas. A nossa paz não pode ser sustentada por circunstâncias. Todas essas coisas mudam. E todas essas coisas estão sujeitas à destruição do tempo. Mas aquele que tem em Deus a verdadeira paz permanecerá para sempre, como diz e nos ensina a Escritura. Não há outro caminho para nós termos paz. Pessoas têm buscado essa paz em coisas erradas, mas Jesus diz aqui no texto que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade a respeito de tudo, só Ele é a verdadeira vida. E eu não sei se você já reparou quando leu esse texto, mas ele diz, né? Eu disse no começo que o problema do conflito humano é a guerra com Deus. E Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o próprio Pai que veio até nós propor a paz, fazer a paz conosco, porque nós não poderíamos oferecer nada para fazer a paz com Ele. O Donald Trump, provavelmente, reunindo ali os líderes, né, judeus e árabes, deve ter falado, olha, você cede aqui alguns postos de petróleo, você cede esse território aqui, fica tudo bem, bababi, bababá. O que você ofereceria a Deus em troca de um pecado seu? O que você ofereceria a Deus para ter paz com Ele em troca de um mal que você fez hoje contra alguém? Seja por pensamento, seja por palavra, seja por ação, seja por omissão. Se Deus não tivesse vindo fazer a paz conosco em Jesus, todos nós estaríamos condenados. Sabe como que eu sei disso? Jesus, esse que está aqui em João 14, ele é eterno. Ele é antes de todo o tempo, antes do nosso tempo cronológico existir. Ele já existia na eternidade com Deus. E ele sempre esteve em perfeita harmonia. Porque o nosso Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas assim que Jesus sobe na cruz e os nossos pecados são colocados sobre Ele, a ira e a justiça de Deus cai sobre Ele e o esmaga. Se você não tem paz com esse Deus, não viva pensando que Deus vai dar um jeitinho no fim para você. O último argumento de Deus em amor para com você, para que você deixe a sua vida de pecado, a sua vida de falta de juízo e busque paz com Ele, a paz que Ele providenciou em Jesus, o último argumento dele foi a cruz. Ele não vai propor mais nada. Ou você recebe a proposta dele em Jesus, o único caminho, a única verdade e a única possibilidade de vida aqui e eterna, ou você vai ter que sofrer a ira e a justiça de Deus um dia. Deus não poupou o seu próprio filho. Não viva achando que depois você vai conseguir ter um jeitinho final. Quando nós entendemos a vida nessa perspectiva, irmãos, não vai mais ser importante o que as pessoas fazem a nós. Vai ser muito mais importante o que nós vamos fazer diante de Deus com aquilo que as pessoas e a vida fizeram contra nós. E é assim que nós vamos seguir em frente, como todos os discípulos seguiram. E para encerrar, a paz que Jesus faz, ela não é conseguida por esforço. Como eu disse, se Jesus não tivesse morrido por nós, nós não teríamos nada para oferecer em acordo para fazer as pazes com esse Deus. Mas Jesus, ele dá algumas ordens dentro desse texto porque ele conquistou a paz por nós. E porque ele conquistou a paz por nós, porque ele conseguiu fazer essa paz através da sua morte e ressurreição,
ele pode dar ordens para você e para mim como discípulos. E ele repete uma expressão no texto que é muito interessante. Ela diz: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Se você tem buscado paz em Jesus, ele pode te dar espiritualmente, pelo Espírito Santo, o poder dessa paz que está além e acima das circunstâncias. Basta você recorrer a ele nos momentos difíceis, ele vai se aproximar de você e vai trazer essa paz que o mundo não consegue explicar, mas que todo aquele que crê em Jesus de verdade tem. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. São ordens de Jesus, são imperativos ali na língua grega. E são palavras exclusivas, não aparecem em nenhum outro lugar nos evangelhos. Nós chamamos isso, de rapax legomena, é quando o autor enfatiza, colocando uma palavra exclusiva para nós prestarmos atenção e dizermos, isso é muito importante. Essa ideia de Jesus de não se turbe não fique com medo num mar revolto, tem a ver com ondas, com tempestades. E não se atemorizar tem a ver com não ser medroso, não ser tímido, não deixar as circunstâncias roubarem a paz do nosso coração, dizendo para nós, Deus não vai te ajudar, Deus não vai te socorrer. Jesus está dizendo, não ouçam essa voz maligna dentro do coração. Não se atemorizem, não sejam tímidos, não sejam medrosos, mesmo diante das maiores tempestades. Não se turbe o vosso coração. E a expressão aqui, nesse presente imperativo passivo, que Jesus utiliza aqui, que João utiliza, para significar o que Jesus está dizendo, é mais ou menos assim: não deixe o seu coração ficar atemorizando você. Vira e mexe vão acontecer circunstâncias em que o nosso coração vai começar a querer nos turbar. Jesus está dizendo, mande o seu coração ficar quieto. Toda vez que eu estudo esse verbo no grego, eu me lembro imediatamente de quando Jesus está no mar com os discípulos, o mar está revolto, eles acordam Jesus e dizem, você não se importa que nós vamos morrer? E Jesus se levanta e diz para o mar, cale a boca, e diz para o vento, fica quieto. E o mar e o vento obedecem. É o mesmo verbo, é a mesma ideia. Jesus está dizendo para você e para mim, quando as circunstâncias difíceis chegarem, para nós dizermos para o nosso coração, ei, Jesus que me deu a paz, disse para eu mandar você calar a boca. E não ficar tentando me atemorizar e me perturbar. E ao mesmo tempo, para nós não sermos medrosos e tímidos. Sabe por quê? A expressão, como eu disse aqui, única no Novo Testamento, também era utilizada pelos epicureus, que era uma linha filosófica aí dos gregos. E é interessante o contraste que João faz aqui. Porque os epicureus, eles usavam a mesma expressão aqui, do deiliao, que significa não ser tímido, medroso, diante da circunstância, diante de Deus, só que os epicureus usavam da seguinte maneira, não se atemorize, porque os deuses não estão nem aí para você mesmo. Ou seja, não adianta você se preocupar porque você vai se dar mal. Era nesse sentido, não adiantava orar, não adiantava pedir, não adiantava clamar, porque os deuses não estavam nem aí. João usa o contrário. João diz que Deus está presente no Espírito Santo, Deus vai estar presente para sempre e ele se preocupa muito sim com você. E ele ama muito sim a você. E ele não vai deixar você nunca sozinho em alguma coisa que você não dê conta de enfrentar. Basta você recorrer a ele. Essa é a ideia aqui que João utiliza, muito contrário dos epicureus. É como se João dissesse, os epicureus têm um Deus ou deuses que não se preocupam com ele, então não adianta nem eles clamarem. Mas vocês, discípulos, não. Vocês têm alguém que está sempre junto a vocês e que ama vocês demais e foi capaz de dar a vida em favor de vocês para reconciliar vocês com o amor do Pai e levar vocês de volta para a casa do Pai, que essa é a ideia de morada ali, Estar para sempre com Ele, com o amor dele. Agora, como que isso pode acontecer? No texto diz... Quando ele repete essas expressões, não se turbe e não se atemorize, vem duas coisas seguidas, e elas são muito importantes. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus como a única fonte de paz verdadeira, a única fonte de paz entre Deus e os homens. Eu tenho insistido nisso nos meus sermões. Não há outra maneira de obter salvação. Nem igrejas, nem filosofias, nem ideologias, nem linhas dogmáticas, nem padres, nem pastores, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Barnabé, nem Tomé, nem Filipe, nem ninguém. Só Jesus Cristo é o meio escolhido e determinado e decretado e aceito e aceitável por Deus
para a salvação. Nenhuma outra coisa pode fazer você se reconciliar com Deus num acordo de paz. Credes em Deus, crede também em mim. E depois, ouvistes o que foi dito. Ou seja, como que nós obtemos essa paz em meio às circunstâncias e além das circunstâncias, hoje, aqui e agora, e para sempre, até nós estarmos com Jesus no novo céu e nova terra? Através da oração, já disse para você, e através daquilo que foi dito. Olhando a Escritura, aprendendo com a Escritura, como nós estamos fazendo agora, e aplicando para a nossa vida, é assim que vem esse poder sobrenatural para nós tomarmos, as bênçãos de Deus na nossa vida e seguirmos adiante. O ser humano busca pela paz, busca por descanso e busca pelo bem. Mas se nós não fizermos paz com Deus através de Jesus, nós nunca teremos paz real em nós. E não tendo paz real em nós, jamais nós conseguiremos viver em paz com os outros. Para que isso aconteça com você e comigo, eu vou encerrar dizendo do capítulo 13 e do capítulo 15. Simbolicamente, já expliquei que o Evangelho de João ele tem um nível raso e um nível profundo, É o dualismo joanino. Nesse dualismo joanino, o capítulo 13 do lava-pés, lave mente, mão, como o pé de Pedro ali, me lave inteiro, significa que em Jesus essa paz vai se tornar possível, porque ele vai nos possibilitar essa paz, nos lavando, nos tornando outro diante de Deus. Outro ser diante de Deus, nova criatura diante de Deus. Capítulo 15, a possibilidade está no 13, através da obra de Cristo. As promessas, o consolo no 14. E a sustentação dessas coisas por todos os dias. Capítulo 15, qual é a expressão que designa o texto de maneira principal? Permaneçam em mim. Permaneçam em mim como? Oração, palavra. Oração, palavra. Vocês ouviram o que foi dito. Guardem os meus mandamentos. Você pode continuar buscando a paz que o mundo dá. Pode continuar. Você pode continuar tentando construir a sua própria paz, através de tudo que eu já disse. Amigo, dinheiro, carreira, inteligência. Boa sorte, Charlie. Mas só há um caminho para a paz verdadeira. E esse caminho é espiritual e é sobrenatural. Ninguém vai ter essa paz se não for até Cristo. Porque ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus te ama, se preocupa muito com você. As circunstâncias da sua vida não estão fora do governo e do controle dele. Mas em meio ao caos e às dificuldades, recorra ao Senhor, para que através do Espírito que ele enviou para você, ele se deixe sentir pertinho de você e você atravesse as circunstâncias. Até aquele dia, conforme ele prometeu aqui nesse texto, que os discípulos iam ficar tristes, mas que depois eles iam vê-lo de novo. Até aquele dia em que nós também o veremos. E a alegria que nós vamos sentir, a paz que nós vamos ter. Mais nada vai poder nos roubar ou abalar nos nossos corações. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você seja portador, receptor, abençoado dessa paz que Jesus dá. E não dá como o mundo dá. Fiquem com Ele, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Tenham todos uma boa semana. Abraço.